quarta-feira, a Sky coloca à disposição dos telespectadores, dos donos da bola, 50 assinaturas de um pacote que é puro futebol. Se você quer economizar sem abrir mão do futebol, ligue 3019-6969. Serão somente 50 assinaturas dessa oferta. O Marcelo Gama vai dar mais detalhes. Marcelo Gama, boa tarde. Boa tarde, senhor Ribeiro Neto. Tudo bem com o senhor? Beleza. Tranquilo, né? Boa tarde a você também, meu amigo, minha amiga. Olha só, como o Ribeiro Neto falou, a partir de agora são 13 horas e 17 minutos. Estamos liberando para você 50 assinaturas que tem futebol e economia. É isso mesmo, imagine só. Você vai ter 124 canais que te darão acesso a todos os jogos do Brasileirão, mais todos os jogos da Libertadores na reta final, mais todos os jogos da Copa do Brasil e mais canais para toda a família. E tem mais, hein? Ainda vai levar... Não, gente, é demais hoje, olha só. Um decodificador adicional isento de mensalidade. E sabe qual será o teu investimento? Está sentado? Então senta. Olha só, apenas R$ 2,50 por dia. Eu disse, apenas R$ 2,50 por dia na primeira mensalidade e mais nada. Não paga adesão, não paga instalação. É um pacotão com um precinho bem pequenininho. Mas agora, é claro, você deve estar com dúvida, né? Marcelo, esse porquinho que está aí é o novo controle remoto da Sky? Que nada, gente. É uma maneira que eu encontrei para guardar aquelas moedinhas. Sabe aquelas moedinhas da padaria, do supermercado? Eu guardo, porque com essas moedinhas eu tenho Brasileirão. Ribeiro Neto, porquinho na família, Ribeiro. Ah, não acredito, faltou moedinha aí, rapaz. Aqui, ó, tinha aqui, é uma barbada, olha aqui, ó. Tá valendo, ligue 3019-6969, consulte as condições comerciais e assine já a tua Sky nessa oferta que é puro futebol. E ainda ganha um ponto adicional isento de mensalidade. Ligue 3019-6969. Muito obrigado, Ribeiro Neto. Vamos fazer lugar aqui, espaço para o Wagner Martins. Vamos ver, Wagner, aí na arena. O Grêmio considera esse jogo um jogo de risco, Wagner? Olha, Meneghetti, não ouvi ninguém comentando sobre isso, sobre jogo de risco, até porque o Grêmio tem em 2 jogos, né, tem um jogo atrasado que vai realizar contra o Atlético Mineiro no final de semana, mas o Grêmio tem 2 jogos, tem uma vitória e um empate. Não vi ninguém comentando sobre jogo de risco esse contra o Vitória. Obviamente que todo mundo está respeitando o Vitória pela boa campanha que tem o time baiano no Campeonato Brasileiro, apesar de não contar com 2 dos seus principais jogadores para o jogo de hoje, né? O Max Biancucci, o primo do Messi, está lesionado, bem como o meia Renato Cajá, que já jogou no Grêmio. Esses 2 atletas, o Renato Cajá e o Max Biancucci, foram os principais jogadores do Vitória no jogo contra o Internacional na abertura do Campeonato Brasileiro. Sobre o time do Grêmio, no mais, o time definido com uma redução significativa na média de idade, né? Porque o Alex Telles já é titular desde o início da competição, no lugar do André Santos, que tem uma idade superior ao próprio Alex Telles. Também desde o início do Campeonato Brasileiro, o Bressan ganhou a vaga do Cris. E agora, né, o Guilherme Biteco, se começar o jogo, ele tem uma idade um pouco mais baixa, né, em relação ao Elano. São quase 10 anos de diferença. Então o Grêmio reduz um pouco também a sua média de idade, pensando nessa questão do desgaste, preocupado sim com essa questão do desgaste de alguns dos seus jogadores, Meneghetti. Vamos ampliar então o que o Wagner já nos noticiou aí, as informações do adversário do gremista, o Vitória, que sonha alto e espera terminar esta rodada como líder isolado do Campeonato Brasileiro. No seu vídeo. O elenco embarcou para o Rio Grande do Sul com boas vibrações. Temos mais um jogo difícil, né? Contra o Grêmio, mas a gente está preparado e vamos tentar fazer mais 3 pontos que não vai servir para muito. A equipe vai ter 5 desfalques. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, Max Biancucci, gripado. O meia Renato Cajá, com uma lesão no tornozelo. O goleiro Deola, que está se recuperando de uma cirurgia no punho. Além desses, o lateral Mansu e o volante Luiz Alberto continuam machucados. Com tantos atletas no departamento médico, as oportunidades surgem e Vander pretende agarrar. É uma posição difícil, jogar um pouco de costa ali, é mais uma função para o cara mais técnico, são jogadores de mais velocidade. Então é complicado, mas a gente tem que se adaptar, porque a gente não pode ficar refém do Cajá, né? Acho que como o Cajá não puder jogar, a gente tem que dar conta do recado e o Vitória tem que ser vencedor.
O Willian está de volta da Seleção Brasileira Sub-20. O jogador é uma opção para o técnico Caio Júnior. A novidade é o volante Michel, que está de volta. O jogador sofreu uma lesão muscular e desfalcou o Vitória nas primeiras rodadas da Série A. Recuperado, ele deve ser titular no meio de campo. A gente perde um pouco de ritmo de jogo, independente de se eu jogar ou não, eu vou estar à disposição do grupo. Cavalo Paraguai do Campeonato Brasileiro, né? Vamos concordar, vai terminar ali 12º. Se tudo der certo em nono... Nem chega a ser cavalo paraguai. Mas não é um time ruim. Não é um time ruim. É um time que vai fazer campanha. Vai fazer uma campanha do tamanho dele. Sabe qual é o grande perigo do Vitória hoje? Não é o time. É a magoazinha do Caio Júnior. O que tem? Ele joga? Isso vai mudar como? Ele joga? Ah, ele vai motivar o seu time. Ah, isso muda muito. Mudou muito no Fluminense contra o Olímpia. O Abel mudou a mágoa que o Abel tinha do Olímpia. Se ele é eliminado em 89 no Beira-Rio, mudou muito. Mudou. Inclusive o goleiro que estava lá, o Almeida, era o técnico do Olímpia. Aumentou, dobrou a mágoa. E aí passou o Olímpia. Coisa, tu tá falando de um treinador que não tem essa característica, né? Ou seja, a tua colocação ela é errada do começo ao final. Ela não tem nem nada justifica essa colocação. Caio Júnior, motivador. O Vitória... Tem uma coisa pra dizer pra você. O Vitória, sim. Aí amanhã o Vitória complica o jogo porque é um bom time e o Ribeiro disse que foi por causa disso. Não só porque o Grêmio não tá jogando nada. Também. Cara, se Mágoa ganhar esse jogo aí, dizendo um colega nosso, que vive, como se diz aqui no jargão, Maguari, ia ser campeão do mundo. Mágoa não ganha jogo, Ribeiro. Mas é um ingrediente a mais, Mas é que ele não joga. Se fosse não, o Vitória foi rebaixado Tu acha pelo que a Grêmio, questão... Mas só um pouquinho. Só um pouquinho. De novo eu tenho que discordar. Tu não acha que a questão anímica interfere? Quando especialmente a questão técnica tá baixa, o Grêmio tá com um jogador mal. O Caio Júnior Vitória é um time limitado. É um técnico. Qualquer coisa que... Mas o Caio Júnior é um técnico preocupado com o aspecto tático. Ele não é um motivador na essência. Eu não estou dizendo... Alô, Caio Júnior, na concentração. Tá nos vendo aí, com que ele é um incompetente por vista de mobilizador. Ele não é um incompetente desse aspecto. Só não é da sua característica. Como é, por exemplo, do Abelão, como é do Muricy. Ele não tem. Ele é um mais organizador de time. O Ribeiro tá lembrando a saída do Caio Júnior do Grêmio. Que nem o Caio Júnior lembra mais. Tu acha que o Vander, que deu entrevista ali, vai pensar na saída do Caio Júnior do Grêmio? Quem tem que lembrar isso é o próprio Caio Júnior. Mas não E o que ele vai fazer? Vai interferir no quê? Ribeiro. Peraí um pouquinho. Vocês acham que então o técnico não dá palestra e isso não resolve nada. Não dá palestra. Se tu pegasse o Escudeiro, o Caio Júnior poderia falar para os jogadores não serve para nada. Se tu pegasse o Escudeiro, eu poderia concordar contigo, não fosse o Escudeiro um jogador gelado. Poderia concordar, mas o jogador tá magoado. Mas ele é um jogador gelado. O Escudeiro é frio. Ele nem sabe que o jogo é contra o Grêmio, talvez. Meneghetti, sabe que o jogo é em Porto Alegre. O Vitória ganhou bem o campeonato baiano. 7-3 no Bahia no primeiro jogo. Deu um saco no Bahia. O Vitória tem um bom time que não vai chegar a coisas mais importantes no Campeonato Brasileiro, mas vai fazer uma campanha razoável. Não vai brigar por rebaixamento, certamente não vai brigar. Não tem esses dois jogadores importantes hoje, e isso serve para o Grêmio, porque para o tamanho do Vitória, o Biancucci e o Renato Cajá são sim jogadores importantes. Aliás, talvez dois dos mais importantes jogadores da equipe, isso é bom para o Grêmio. Mas, embora o Grêmio tenha obrigação de vencer hoje, vai enfrentar um bom adversário. E se a reposição da dupla Grenal no setor do meio-campo é complicada, imagina do Vitória. Não é, mas vocês estão esquecendo do Bojo. Cadu. O Vitória vai ter um adversário extra que gostaria de destacar, que acaba sendo, obviamente, um reforço para o Grêmio, que é o retorno do setor da Geral. Que a Geral, de novo, no setor que é dela, que se sente à vontade, com instrumentos, enfim, todas as condições para fazer a festa, dá um outro ânimo na arena, que não teve contra o Santa Fé, que não teve nos outros jogos. Esse é o único espaço popular do estádio. O espaço que faz barulho no estádio é esse. E sim, isso sim é um fator que pode agregar. Eu não acho que esse torcedor vai achar uma maneira de fazer. Claro que vai. Não, a Avalanche não tem como. Não tem como por causa dos gradistas. Mas pode acontecer alguma coisa. É que assim, tem três, quatro... perigoso isso, inclusive. É que tem três, quatro lances de degraus da último gradis até a... Não tem nem como o cara embalar para fazer a Avalanche. Foi pensado dessa forma. Já vai mostrar isso aí. Antes eu quero que a Maureen Freitas nos atualize nas informações e opiniões do pessoal de casa. Por favor, Maureen. O Tita Romero, de São Gabriel, ele diz que o problema do Grêmio não está nos jogadores, e sim no técnico Luxemburgo. O Grêmio é mal treinado e não tem um sistema de jogo definido.
O Augusto Mendes, de Caçapava do Sul, em relação a essas possíveis mudanças do meio-campo do Grêmio, ele diz que acha que era preciso alguém mais jovem com qualidade para ajudar tanto na armação quanto na marcação. Biteco pode adicionar isso com uma sequência de jogos. O Elano não jogar porque não tem condição física, tá certo. O problema é entender por que o Elano tá sem condição física. O Biteco também é bom jogador. Agora, o Elano é melhor do que o Biteco. O Elano é um dos melhores jogadores do Grêmio e ele tem que estar em condição física para jogar. Sim, é que o Bill aqui de Porto Alegre, ele acha que o Grêmio vai ganhar em movimentação, mas vai perder no passe e na bola parada, que são fatores que podem decidir o jogo. Né? Vamos, Arena. Wagner Martins, você e o nosso Pitbull podiam improvisar aí. Como é que seria, né? Uma avalanche aí? É possível ou não? O que tu acha? Claro que sim. O Jorge da Silva está aqui e vai mostrar o setor que recebeu novos equipamentos, né? Um setor que recebe grades, né? Barras anti-esmagamento e também recebe ali os gradis que ficam pertinho do fosso ali, separando, né? E protegendo o torcedor para evitar aquele acidente que aconteceu no final do mês de janeiro, no jogo entre Grêmio e LDU aqui, que acabou interditando este setor. Fiz uma contagem rápida junto com a Camila Balotin, que está aqui também na arena, são aproximadamente 200 barras de ferro. Como o Baldasso falou, e vocês podem ver, não tem um espaço maior do que 3 metros entre uma barra e outra. Então, realmente dificulta aquele movimento tradicional da avalanche. Mas é possível fazer algo parecido. Isso será possível. Vai ter avalanche, Vai ter avalanche, vai ficar improvisada e vai ter avalanche. Vai ter entre os espaços ali. Vai ter, eu também acho. Isso aí que eu quero dizer. Vai ter entre os espaços, vai ser uma avalanche improvisada, mas a gente conhecendo o perfil deste torcedor, ele não vai se conformar em ficar sentado quando o Grêmio fizer o terceiro gol contra o Vitória. O problema da avalanche... Me desculpa. Tá bem? Pode rir, vontade. Eu gostaria muito que isso fosse verdade. Não, é que o Grêmio não consegue fazer um. É tão difícil fazer um que é 3. O problema da avalanche é o risco. E se daqui a pouco os caras improvisarem mini avalanche até o gradis e não tiver risco... Não, eu fico pensando naquela barra anti-esmagamento, o cara que está muito próximo dela, por menor que seja o espaço, o cara ficar prensado ali... Eu acho improvável, porque na Argentina, perigoso, né? Na Argentina esse sistema já é usado, por exemplo, na Bombonera, já é usado há muito tempo e isso... Não acontece. Isso, na Argentina é prática comum os gradis. Na Bombonera é muito parecido com isso aí, só que é menos íngreme a parte de baixo onde se faz a avalanche. Tem gradis até os últimos 4 degraus e depois os caras... É que tem uma baita de uma tela gigantesca. Até naquele setor de baixo da Bomboneira não tem, mas é um setor bem mais plano. Eu estou preocupado. Tem uns vãos ali entre as barras... Na descida ali, ó. Daqui a pouco o cara tá mais na quina, né? Digamos assim, no cantinho da barra. E com a força que vem de cima, o cara escorregar para baixo. Eu acho que Mas é que a força que vem de cima, Chico, ela vem do último gradil. Então são 3, 4 metros, então não tem como pegar em A gente tem que recomendar que o torcedor do Grêmio, acostumado a fazer avalanche, não faça. É perigoso. Mas a gente tem que também emitir a nossa opinião. E eu acho que esse torcedor, que normalmente é um torcedor inquieto, ele está indignado porque ficou bloqueado o setor e porque o gradil, na verdade, nada mais é do que uma maneira de proibir a avalanche, que a gente já falou aqui, eu acho uma comemoração perigosa. Ela é perigosa. É bonita, mas perigosa. Mas eu acho que ele vai tentar burlar. Eu acho que isso, nesses primeiros jogos, talvez aconteça mais por uma questão de provocação. Mas com o tempo, acho que o torcedor vai acabar se acomodando e ver que não tem como fazer com tantas barras. Tomara. Sobre a volta da geral, então, na arena, o Márcio Souza, ele diz que o Grêmio não é time sem a geral. O camisa 10 do time é a geral que incentiva o jogo todo. Eu queria lembrar esse torcedor, com todo o respeito que ele me merece, que os grandes títulos que o Grêmio comemorou na sua história não tinha geral. É verdade. E já o Giovanni Andrade de Novo Hamburgo diz que o que funciona é o time jogando dentro de campo, o incentivo é bom, mas não ganha jogo. Tá, eu só quero uma coisa que, para mim, é importante a gente fazer a diferenciação. Gente, a geral é muito legal, é muito boa. Nós não podemos colocar todo mundo no mesmo saco. A torcida não é só dos
30, 40 que tem aí problemas com a justiça ou que tem problemas com incidentes nos estádios. A geral é bem maior que isso, tá, Baldassi? Então, falou, a geral né? é legal, dessa parte a da Avalanche é bonita, é uma marca registrada do Tricolor. Eu endosso tudo que falaram, que só queria entender. Eu queria entender quem foi que disse o contrário disso, porque... Nós generalizamos a geral Quem aqui? que disse o contrário disso? Não, tu sublinhaste que é verdade que o Grêmio nunca ganhou nada com a geral. Tá bem? Eu também só estou dizendo que às vezes a gente corre o risco Isso não tem nada a ver de com não fazer polícia. a diferença. Isso não tem nada a ver com polícia, com o Baldassi falou. Não tem nada a ver com polícia. Nada a ver. Eu acho que tu deveria desistir do programa de hoje. Volta amanhã. Hoje não está acontecendo. E a Janete Foquesato, ela acredita que a presença da torcida ajuda, mas os jogadores têm que dar o máximo em campo também. Manda um abraço para todos nós aqui, dos donos da bola, e diz, Ribeiro, que você está sempre muito charmoso. Olha, essa aí podia ter apagado.